Oi, eu tenho estudado muito sobre arte há um tempo e eu tenho percebido muito mais sobre como as formas são essenciais para fazer uma arte boa e como tão pouco delas são realmente faladas. Então, por que não mostrar conceitos que não são falados sobre formas e a forma de usá-los? Oi, eu sou o Sunga e eu sou esse moleque que faz desenhos bem capenguinhas e... bem, vambora. Então, formas não é só fazer um cubo random. Dentro desse tema existe todo um universo para compreender todo um universo de assuntos, mas aí você tem que aprender a usar elas. As formas são uma parte mais generalizada de um assunto, entrando conceitos como shapes, forma, silhueta, shape dentro de shape, que se tu não sabe é literalmente isso que tá na tela. Sendo assim o shape resumido na parte 2D do objeto, como se fosse sua face, forma, sendo que profundidade, largura e altura, silhueta, esse contorno externo do objeto, e SDS, shape dentro de shape, que como o próprio nome sugere, são as figuras, esses shapes dentro do outro. Eles servem justamente para nós trabalharmos com outras partes da arte, tanto para construir um desenho ou para deixar mais interessante. Mas para não ficar confuso, primeiro eu vou explicar como é o uso delas em alguns exemplos práticos, mas de forma superficial, é claro. E depois eu vou mostrar como você pode usá-las para deixar os seus desenhos mais interessantes. Como eu disse, nós usamos as formas justo para montar algum desenho, ou seja, quando nós vamos desenhar algo, nós começamos cifrando nossas ideias ou referências em formas simples, como cubos e cilindros. Nós fazemos isso justamente porque é a forma mais simples de desenhar algo que é mega detalhado. É tipo quando você vai desenhar algum cabelo, você não já começa fazendo todos os fios e pá e pá, não, você começa primeiro fazendo o volume do cabelo e depois adicionando os detalhes. Assim como eu estou fazendo, eu primeiro desenho o desenho estruturando em formas para daí estruturar e pá, tipo polir o desenho. Tá, mas isso é uma coisa que todo mundo já deve saber. Para deixar algum desenho realmente interessante, nós precisamos usar e brincar de alguns elementos e até ser ousados em nossas escolhas. Que para isso nós vamos usar o conceito de Big, Medium e Small Shapes, que muitos aqui já devem ter ouvido falar sobre, mas para quem não conhece é literalmente a tradução deles. Nós usamos eles justamente para criar uma hierarquia visual e um ritmo. Para mostrar como isso funciona, eu vou usar o exemplo desse foguinho aqui, que trabalhando com esse trio acaba que fica bem mais bonito e agradável de se olhar para esse foguinho e não só fazer todos os tipos de tracinho dele igual. Mas isso aí não é uma coisa só tipo em objetos simples ou figuras simples. Nós também podemos notar isso em composições e designs de personagens mais complexos, em que sempre tem isso. Ou seja, de forma resumida, os desenhos precisam iniciar com formas que sejam pensadas e usar elas como base para criar um desenho, movimento e interesse visual. Tá, mas por que é importante eu saber disso? Vai exemplificar. Vamos pegar um objeto qualquer, esse. Provavelmente você deve estar pensando que isso é uma caneca, é óbvio que é. Mas ao invés de manter esse pré-conceito sobre, ou seja, esse conceito prévio sobre o que é o objeto, por que não pensar como ele é estruturado, no sentido da sua composição de formas? Porque se fosse para eu descrever, eu diria que eu estou vendo elipses, um cilindro e percebe a diferença? Pensar como montar o objeto é bem melhor do que só ter uma imagem dele na sua mente, do que essa simbologia impregnada na sua mente. Pois se eu te pedisse para você desenhar uma árvore de cabeça, você provavelmente poderia fazer isso, e todos nós entendemos que isso é uma árvore, mas se compararmos com uma real, não tem nada a ver. E aí que entra as formas, porque quando você começa a observar um objeto, como ele é estruturado, e não como você acha que ele é, você sai do modo automático e entra no processo de real observação e construção. As formas te obrigam a olhar para o objeto de uma forma mais técnica, a entender que a árvore não é só um tronquinho com umas nuvenzinhas em cima, mas sim um conjunto de volumes, e tudo isso muda a sua percepção sobre como construir um desenho. Além disso, tem alguns pormenores que vale muito a pena citar, como o peso e o ritmo visual. Para deixar ainda mais simples, pensa no desenho como se fosse uma música. Se a música for só com uma nota repetida o tempo todo, enjoa rápido, mas se tiver variação, pausa, contraste, aí sim fica interessante. Com o desenho é a mesma coisa, o ritmo serve para criar e para guiar o olho do espectador pela imagem, seja para dar um foco em algo específico ou só para criar um contraste, uma fluidez. Em que no Dr. Neocortex, a cabeça seria o Big Shape, o corpo seria o Medium e os outros elementos seriam os Small Shapes. Esse tipo de análise é bom para você conseguir bater o olho e já saber quais são os Big, os Medium e os Small Shapes no desenho. De forma resumida, ele serve para guiar o olho do espectador por um desenho ou por uma composição inteira ou dar foco em algo. Ele serve justamente para dar esse fluidez no desenho. Bem, para mostrar isso na prática, vamos usar o exemplo do Kirby. A forma dominante dele, obviamente, é o corpo dele. Os pés seriam os menores, ou seja, ficariam com os medium shapes, e as demais partes seriam os small shapes, que trazem os detalhes e a personalidade dele. Percebe como funciona? Quando aplicado assim, o seu olho é guiado gradualmente, de forma natural, indo do maior para o menor. Isso dá uma clareza e um apelo visual incrível, em que mesmo sem os detalhes, só com as massas da forma, você ainda reconhece quem é o personagem. E isso não se limita somente a personagens simples. Vários designs profissionais usam esse mesmo princípio em personagens de jogos, criaturas, cenários, em tudo. E quando você entende e aplica isso bem na sua arte, ela sobe um nível tipo zica.
Pra finalizar, eu vou deixar esse sketch rolando de um desenho que eu tava fazendo, em que eu apliquei esse conceito de Big, Medium e Small Shapes, em que no final eu vou mostrar quais seriam os shapes maiores e menores, enfim, fica aí com a timelapse. Percebe que mesmo com o desenho não finalizado, sem estar com todos os elementos e detalhadinho, você ainda consegue perceber qual seria o foco do desenho, ou pelo menos quais seriam os maiores shapes e os menores. Basicamente, toda essa interpretação ajuda você a auxiliar o seu desenho a criar uma identidade visual, em que só com essa parte do Big, Medium e Small Shape, você ainda consegue perceber quem é o personagem. Isso é muito da hora, e quando você aplica direito nos seus personagens, fica tipo, perfeito. E bem, é isso. Esse vídeo aqui eu queria que fosse um pouco mais longo, a minha meta era que desse uns 12 minutos, mas acabou que eu consegui tirar tanto das partes prolixas do vídeo e deixar só a parte em si útil, que acabou que o vídeo ficou muito pequeno e eu queria pedir desculpas por isso. Mas enfim, muito obrigado pra todo mundo que assistiu aqui. Eu sou o Sunga, eu sou só um moleque que desenha, e quem sabe não seja um artista. Valeu, falou e eu fui.